Olá, criaturinhas, bom pra vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra, como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje vamos dar continuidade ao nosso especial do Grishaverse, falando do último livro da trilogia original, da trilogia Shadow and Bone. Então, a gente já falou de Shadow and Bone, já falou de Siege and Storm, e hoje a gente vai falar de Ruin and Rising, ou Ruína e Ascensão, como foi a tradução do título para o Brasil. Então, Ruína e Ascensão foi publicado originalmente em 2014, lá nos Estados Unidos, tá certo? E é a conclusão da história de Alina Starkov, a Conjuradora de Sol. Assim como nos outros vídeos sobre os livros da série, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, tá? Primeira parte vai ser um resumo da história, segunda parte vai ser a resenha sem spoilers, e terceira parte vai ser a resenha com spoilers, ou basicamente eu comentando algumas coisas que eu quero falar sobre o livro, mas só dá pra falar sem entregar spoilers da história, tá certo? Na caixa de descrição vai ter os timestamps de cada parte, dessa parte agora que é a intro, o resumo, a resenha sem spoilers, a resenha com spoiler, e também vou botar a parte que for a outro, caso vocês queiram ver minha outro por algum motivo. Mas, antes de tudo, deixa salientado como essa é uma resenha do último livro da trilogia, tem spoilers dos 2 primeiros livros aqui, tá certo? Então, se você não quer pegar spoiler de como é o final de Sol e Tormenta, esse não é o vídeo pra você, tá certo? Porque eu tenho que falar do final de Sol e Tormenta pra poder falar do que acontece nesse bichinho aqui. Mas vamos lá. O que é que acontece em Ruína e Ascensão? Então, Sol e Tormenta acabou no cliffhanger de fazer assim, fã arrancar os cabelos. Coisa digna de Dr. Who na era de Moffat, que só quem sofreu sabe o que era aquilo, que é gente do céu. E a gente começa a Ruína e Ascensão tendo que lidar com as ramificações daquele final. A principal dessas ramificações é que a Alina acabou de parar nas mãos do Aparati, e no momento que ela está mais debilitada, mais vulnerável, e precisa contar com a ajuda dos seus amigos para poder se livrar desse velho ceboso e poder voltar para a guerra e voltar a comandar o segundo exército. Como esse último livro da série, é claro que ela e a turma dela conseguem dar a volta por cima nesse velho manipulador e voltam para o meio da confusão, mas não sem ter que fazer alguns sacrifícios no meio do caminho. Enquanto isso, Darklin, depois de ter feito a família real sair fugida de Osalto, se tornou o novo comandante de Ravka, tomou o poder, né, de Ravka, fazendo com que o país caísse num caos maior ainda. As pessoas estão desertando do exército, do primeiro exército, a todo momento, a todo canto, tá uma confusão, tipo, milícias começam a se formar nas partes mais afastadas do país, os Oprechnik do Dark estão tentando controlar as coisas, os Grisha dele também, mas tá uma confusão generalizada. Nikolai se aproveita disso para tentar usar técnicas de guerrilha para contra-atacar o Darkling, usando tanto o pessoal do primeiro exército que é leal a ele, quanto o pessoal que é leal a Stormhorn e tal, mas em Alina e o segundo exército ele não tem como lidar com a força que o Darkling tem, até porque ele também tá sem os braços direito e esquerdo dele, que são Tolia e Tamar, que estão com a Alina. Mas a Alina consegue encontrar com ele e tal, e aí é que a gente começa realmente a ter a conclusão da história acontecendo quando ela se reencontra com Nikolai e eles unem forças pra ir contra o Darkling. A raiz da edição aqui pra fazer um adendo. Acontece tanta coisa nesse livro que eu esqueci completamente na hora do resumo de falar que no meio de toda a confusão de lutar contra o Darkling, a Alina tá correndo atrás do Pássaro de Fogo, que é o terceiro amplificador de Morozova, pra pegar e conseguir ter poder suficiente pra lutar contra o Darkling. Então, tipo, além de tudo isso, eles ainda estão correndo atrás de um bicho mitológico. Desenrolando, então, na nossa batalha final, que é a grande conclusão da saga de Alina Starkov. E o que é que eu achei de Ruína e Ascensão? Então, enquanto Sol e Tormenta sofre por não ter muita coisa acontecendo durante boa parte dele, ele sofre muito a síndrome do livro do meio, esse tem o problema oposto. É coisa demais acontecendo o tempo todo, e tudo muito rápido. Ali não tem um momento de paz pra respirar e o leitor acaba também não tendo. A todo momento tem alguma coisa acontecendo que pode mudar o rumo da guerra, tem alguém morrendo, tem algum grande segredo que muda tudo que os Grishas entendem sobre os poderes deles sendo revelado, pessoas tendo que reanalisar suas histórias de vida e tal. E isso acaba sendo cansativo, porque tudo, a todo momento, a todo instante. Eu não acho que daria pra juntar Ruína e Ascensão e Sol e Tormenta num livro só. Tipo, não tem como fazer isso. Seria um calhamaço demais e ficaria mais cansativo ainda. E, inclusive, eu tô com medo que os produtores tenham feito isso na segunda temporada de Shadow and Bone, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas, pra mim, Bardugo podia ter dividido um pouco melhor os fatos que acontecem. Porque tem muita coisa que acontece aqui, que se tivesse acontecido aqui, numa ordem um pouco diferente dos fatos, não teria mudado muita coisa, sabe? Inclusive, tem uma cena que acontece aqui, de um segredo que ela descobre, que se tivesse acontecido aqui, teria ajudado muito a fluir esse livro melhor. Ia preparar não só a Alina, mas também o leitor para o que vinha por aqui, sabe? Tipo, pequenas escolhas que eu acho que teriam feito os 2 livros correrem melhor. E também por fato de que tudo acontece muito rápido no livro, eu tive a sensação de que muitas coisas você não tem tempo de digerir
E uma delas é o confronto final, a batalha final de Alina e do Darkling. Quando começa a batalha, que você começa a ficar investido emocionalmente no negócio, tipo, acaba. Não dá tempo de você realmente digerir a batalha, ter realmente uma reação emocional a ela, porque ela termina muito rápido e isso pra mim foi super insatisfatório. Eu queria um confronto final mais épico pra Alina e pro Darkling, sabe? Tipo, teve toda aquela construção de ter um confronto assim super épico, uma batalha dos dois realmente botando poder contra poder. E no final acabou rápido, acabou insatisfatório pra mim, sabe? Eu queria uma coisa mais Harry contra Voldemort, digamos assim, pra Alina e o Darkling. Mas foi tão rápido que eu achei, assim, sem graça a batalha final. Sério. Mas agora vamos falar sobre os pontos positivos do livro pra mim. Eu tenho que tirar o chapéu pra Bardugo pelo modo como ela escreveu a Parate, porque assim, ela fez um líder de culto sem escrúpulos, manipulador, misógino, tudo que não presta, tão bem, tão a la Jim Jones, que eu fiquei desconfortável lendo os capítulos que ele tá envolvido. Os primeiros capítulos, que é quando eles estão na caverna com ele, tipo, super desconfortável pra mim, tipo... Porque enquanto Darkling é um vilão que eu gosto de ler sobre ele e ler dele, porque ele é um vilão moralmente cinzento, eles têm algumas qualidades que redimem ele como pessoa, o Aparete não tem nenhuma qualidade que redime ele, tipo, não tem nada que eu diga assim, eu gosto disso, eu acho isso interessante, não. Tudo nele me dá asco, tudo nele eu não gosto, e isso me deixava desconfortável lendo, porque, meu Deus do céu, que homem nojento, sabe, tipo, Inclusive, pra mim, uma das melhores passagens do livro, na verdade eu não lembro se é do segundo ou do terceiro livro, porque eu li um atrás do outro, eu não lembro. Mas uma das melhores passagens sobre a Parate é quando a Alina diz que pra ele é difícil lidar com a santa viva e não com a santa que virou Marte, sabe? Porque os planos dele funcionariam muito melhor se a Alina não tivesse sobrevivido e ele pudesse manipular a imagem dela como ele quisesse, mas com ela ali ficava mais complicado pra ele, sabe? Então, essa pra mim é a frase que melhor define quem e o que ele é. Outro ponto positivo de Bardugo nesse livro, e também no anterior, é mostrar que eles realmente estão no meio de uma guerra e que uma guerra não é uma coisa fácil e tal. E por mais poderosos que alguns deles sejam, ninguém tá realmente a salvo. Teve algumas mortes que eu demorei, algumas páginas pra me ligar que tipo, realmente aconteceram, porque tipo, foram completamente inesperadas pra mim. E outros personagens assim que sobreviveram que eu fiquei tipo, por quê? Pra quê? Podia ter morrido. Né? Mas isso é papo pra parte do spoiler. Ao todo, entre correrias e outras coisas, eu gostei de como o Bardugo terminou o arco de Alina. Eu fiquei feliz com o final da trilogia, apesar de ter achado o confronto final muito rápido e sem emoção. E assim, eu fiquei muito feliz porque essa não foi uma trilogia de fantasia / ficção Young Adult que terminou me fazendo passar raiva, como foi A Esperança e Convergente, né? Porque aquilo ali são dois traumas que até hoje dá vontade de pegar aqueles livros e tacar na parede quando eu lembro daqueles finais. Porque... Quem leu sabe, tá certo? Porém, uma coisa que pra mim é uma falha na trilogia como um todo, e que Bardugo meio que conserta nos seus livros futuros da Grishaverse, é o fato de que o livro é narrado só pelo ponto de vista de Alina. Se os livros tivessem sido narrados por múltiplos pontos de vista, eles teriam sido muito melhores, muito mais completos, eu acho que muito mais atraentes, porque assim, se a gente tivesse sido o ponto de vista de Alina, de Mal e do Darkling, ao mesmo tempo, poxa, teria dado pra fazer umas coisas tão legais. Inclusive, isso foi uma coisa que eu gostei muito na série, ter mudado isso. E a gente ter tido o ponto de vista de todos os três, tipo, no seriado, além dos Scrolls, claro. E pra mim foi uma oportunidade perdida não ter tido um ponto de vista de Mal ou do Darkling, especialmente nesse último livro, tipo, que valia muito a pena ter tido o ponto de vista desses dois. Porém, eu gosto muito como ela faz em Six of Crows e King of Scars, que tem os múltiplos pontos de vista. Eu acho que... oportunidade perdida, né? Mas foi a primeira série dela, então tava aprendendo ainda. Ok, mas agora é hora dos spoilers. Então, se você não quer spoiler, é hora de fugir desse vídeo. Primeiro de tudo, aqui pra mim, um dos melhores e piores momentos do livro foi quando Genya finalmente pôde jogar na cara do rei e da rainha o quão lixo, quão tóxico, quão excremento humano eles são. Sabe? E vocês podem ver assim pela minha raiva que eu defendo minha menina Genya. Eu adoro que ela teve esse momento pra poder expor eles na frente de todo mundo. E como ela pode se gabar do rei, como ela usou o abuso que ele cometia contra ela pra
ter a vingança dela contra ele, o modo assim, genial que ela fez isso, mesmo com um custo próprio pra fazer isso, sabe? Eu amo essa parte. Eu amo a fala I'm not ruining, I'm ruination. Tipo, pra mim é uma das melhores falas de todo o Grishaverse. Tipo, eu amo essa frase assim de modo visceral. Porém, eu odeio que no final o rei e a rainha escaparam só com a tapinha no pulso e foram viver felizes longe de Ravka, longe de toda a confusão que eles criaram, sabe? Eu sei que no mundo real isso é a realidade como abusadores que são ricos ou nobres são tratados, vide Príncipe Andrew, não é verdade? Mas eu queria um pouquinho mais de ficção na minha fantasia Young Adult nesse ponto. Eles podiam ter tido consequências maiores. Custava nada a Genya ter desfigurado a rainha. Ou sei lá, durante a invasão do Darkling ao Spinning Wheel, ter enfiado uma faca no olho do rei pra ele ficar sem um olho, sabe? Tipo, custava nada ter acontecido algo assim? Não custava, não. Até mesmo o David ter se vingado em nome de Genya contra eles, tipo, teria sido interessante, teria sido um final melhor para aqueles dois vagabundos, na minha opinião. E ainda falando em Genya, ela e David são a coisa mais fofa desse livro, tá certo? Eu amo todas as cenas dos dois juntos. E o momento em que ele se declara pra ela, tipo, eu fiquei toda derretida, eu parecia uma manteiga derretida no sol. Aquela fala dele pra ela, tipo, que ela usava a beleza como armadura, pra mim é uma das coisas mais fofas, mais lindas da trilogia. E vocês sabem que eu sou Malina, eu defendo Malina com unhas e dentes, mas o chip verdadeiro, o melhor chip de todo o Grishaverse pra mim é Dania, porque assim, David e Genya, que esse pra mim não tem casal melhor no Grishaverse inteiro do que eles. Talvez só Nina e Matias ou Kais e Neja assim brigando pro segundo lugar, mas David e Genya são o meu amorzinho verdadeiro no Grishaverse. Agora, além do rei e a rainha, outro personagem que eu fiquei revoltada que sobreviveu a esse livro foi o velho nojento do Aparate. Até hoje, tipo, eu tenho raiva de Alina por não ter usado o corte nele, porque, minha senhora, se ela tava lá com a faca e o queijo na mão, por que não? Por que não fazer isso? Podia ter dito que ele era que ele tava trabalhando pro Darkling, tanta coisa que a senhora podia ter feito pra se livrar daquele velho safado e não fez. Um desperdício ter mantido esse velho vivo. Eu sei que muita gente não gosta do final desse livro. E o maior motivo de que muita gente reclama do final desse livro é porque eles dizem que é um final feliz demais. E eu fico assim, tipo, oi? Como é que vocês estão reclamando disso? Tipo, eu não consigo entender isso. Porque, primeiro, uma história terminar com um final feliz, pra mim, não é problema nenhum. Até porque eu já tenho trauma demais, coisa ruim demais acontecendo na vida real, pra eu querer também que os meus livros me traumatizem no final. Não tem pra quê. E segundo, porque eu acho que não é um final completamente feliz de jeito maneira. Primeiro que muita gente morre, tipo, e isso tem que ser lidado depois, as consequências de ser lidado depois. A pobre da Genya foi desfigurada, o pobre do Adric perdeu o braço, Ravka tá aos cacos, mal sobra o país, e Nicolai tendo que lidar com essa confusão. E mesmo Alina e Mal, que sobreviveram e conseguiram finalmente terminar juntos, perderam muita coisa, tiveram que abrir mão de muita coisa pra isso. Ela abriu mão da vida dela como cartógrafa, abriu mão do poder dela de Grisha e abriu mão do próprio nome dela, teve que se fingir de morta. Mal teve que abrir mão da carreira dele no exército e abrir mão do poder dele de rastreador, que era uma coisa que ele nem sabia que era ligado ao fato dele ser um amplificador vivo, ele achava que era só uma coisa dele, da vida dele, mas ele perde isso. E ele literalmente tem que abrir mão da própria vida pra conseguir ter esse final feliz com a Alina, tipo... Ambos finalmente realizam o sonho de poder viver juntos e tal, mas abrir mão do próprio nome, abrir mão de tudo que construíram até então pra isso, e tem que começar literalmente do zero. Depois eles começam com certa ajuda financeira, ok, mas tudo e todos que eles amavam eles têm que deixar pra trás, todos os amigos, tudo que eles construíram. E isso não é um final feliz, tanto que no próprio epílogo, Bardugo fala que a Alina sente saudade do poder dela, ela se sente incompleta por causa disso. E Mal também sente falta do poder dele de ser um rastreador, tipo, a vida dele não é a mesma coisa. Sem isso, porque aquele poder sempre foi a coisa que definiu ele desde a infância. Então, não é o final feliz. Porém, uma coisa é certa, o final de Ruína e Ascensão era tudo que o final de Esperança queria ser. Suzanne Collins Eat Your Heart Out, porque é o final feliz de casal hétero junto formando família, que a Esperança queria ter, mas é gravidez compulsória pra agradar macho que tinha naquele livro, né? Porque, caso não tenha dado pra anotar, o epílogo da trilogia Jogos Vorazes é uma coisa que me ofende pessoalmente até hoje. É um negócio que toda vez que eu lembro daquele final me dá uma raiva, assim, que vocês não têm noção, tá certo? Porque
Meu Deus. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas é isso, tipo, final, eu gostei, tá certo? De Ruína Ascensão, eu gostei da trilogia Grisha como um todo. Gosto muito do que aconteceu com os personagens, não tanto do que aconteceu com outros, mas é a vida, nenhum livro vai agradar todo mundo, vai agradar sempre que você queria para seus personagens favoritos. Mas para ser uma primeira trilogia, primeiro lançamento de uma autora que estava começando, eu acho que é um trabalho bom, um trabalho bem feito. Mas isso agora que eu terminei de fazer as resenhas da trilogia do Grishaverse, a próxima resenha vai ser de Six of Crows, tá certo? Que sai ainda antes de começar a temporada nova do seriado. Então fique ligado que a próxima resenha que vem aí é Six of Crows. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aqui que me ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo na rede social com seus amigos também, pra eles conhecerem o canal e tal, porque também isso me ajuda imensamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, porque tem resenha de Six of Crows vindo, tem tutorial de maquiagem da capa de Running Rising vindo, tá certo? Tem vídeo com as minhas teorias pra segunda temporada e vídeo da resenha da segunda temporada vindo essa semana. Então fique ligado que ainda tem muita coisa do Grishaverse vindo por aí. Ah, e também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Estão aqui os meus handles e aqui embaixo tem os links delas, pra ficar por dentro dos bastidores do canal, poder conversar comigo sobre assuntos variados, ou até sugerir vídeos por lá também, tá certo? Então me segue nas minhas redes sociais. E eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!